Boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo em paz? De fato, espero que todos os irmãos estejam bem. Conforme nós temos anunciado já nas nossas redes sociais, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 8. Mas antes disso eu gostaria de saudar a todos os irmãos e a todos os amigos estudar com a gente essa linda carta que Paulo escreveu. E também pedir que os amigos, que os irmãos também nos acompanhem nas nossas redes sociais. Nós temos o YouTube, canal do YouTube também, e assim o Facebook da igreja. Nós vamos iniciar um projeto também. Nós pretendemos iniciar um projeto de transmitir algumas aulas de homilética também pela internet. E logo mais a gente anuncia detalhes desse projeto que nós estamos pensando. A ideia do projeto é preparar irmãos que têm vocação ministerial para poder pelo menos algum conteúdo na área de homilética e na área de interpretação. Esse é o conteúdo que a gente vai procurar ministrar, mas nós passaremos mais detalhes para os irmãos. Então, nos siga nas redes sociais. Logo mais eu acredito que a Carlinha, o Wellington vão colocar aí para os irmãos. E eu já vi que a Carlinha entrou. E colocar aí os endereços do Instagram, do YouTube e da página do Facebook da igreja para os irmãos e para os amigos poderem nos acompanhar. Então eu gostaria nessa noite de convidar você com a sua Bíblia aberta, se você puder. Mas se não, você acompanhar comigo a leitura que eu vou fazer em Filipenses capítulo 1 e o versículo de 3 a 8. E diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos retenho no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade de todos vós, na terna misericórdia de... Bom, nós já vimos, nas outras aulas, principalmente na aula que o pastor Jefferson esteve ministrando o contexto dessa carta, nós vimos que foi uma carta que Paulo escreveu da prisão. Num primeiro momento era uma prisão domiciliar e depois ele acabou ficando preso mesmo no cárcere, mas inclusive a prisão domiciliar era uma prerrogativa que tinha, era um direito que era concedido aos romanos, e essa prisão domiciliar ela acontecia enquanto esse preso
ele e todas as despesas oriundas dessa prisão, como por exemplo o aluguel, né, no caso daquela época, tinta para caneta, pergaminhos, despesa que o preso domiciliar tinha, era ele que tinha que se manter, ele bancava a própria despesa. E Paulo estava preso aqui e, além do mais, além de preso, estava o preso romano domiciliar, ficava acorrentado a um soldado romano. E eu fico imaginando que se esse soldado romano não se converteu, acorrentado junto com Paulo 24 horas por dia, então não sei mais quem é que poderia salvar um homem desse. Mas Paulo teve essa prisão e essas despesas que ele tinha. Os irmãos filipenses foram solidários com Paulo. Eles adotaram Paulo, vamos dizer assim. Tinham uma profunda gratidão pela vida do apóstolo. E Paulo amava a igreja dos filipenses, justamente por causa dessa empatia, dessa solidariedade que os irmãos da igreja de Filipos tinham para com Paulo. Eu fico encantado quando eu falo da igreja de Filipos e também com a carta dos Filipenses, porque é uma pequena, 4 capítulos, e às vezes a gente passa por essa carta desapercebido e a gente não se atenta, às vezes até para uma leitura superficial, para a riqueza de conteúdo que essa carta contém. Uma carta riquíssima. E que Paulo aqui está expressando toda a sua alegria. E nesse texto que nós lemos de Filipenses 1, do versículo 3 ao versículo 8, após a saudação que aconteceu no versículo 1 e versículo 2, Paulo mostra a sua alegria em forma de ação de graças. É bem diferente, por exemplo, da carta que ele escreveu aos Gálatas, que ele começa a carta aos Gálatas com uma dura repreensão. Se a gente vai ver lá no capítulo 1 e versículo 6 de Gálatas, a gente vê que o apóstolo começa repreendendo duramente aquela igreja. Não é assim que acontece aqui. Paulo começa agradecendo a Deus. Por quê? Porque a igreja de Filipos era de fato uma igreja ativa, uma igreja missionária, uma igreja de bom testemunho e, além de tudo isso, também uma igreja liberal no sustento. Em Corinto, por exemplo, a gente vê lá que havia mau testemunho, mesquinharia, e aqui na igreja de Filipos a gente vê uma igreja totalmente positiva. Há igrejas que a gente sabe, como por exemplo, igrejas como a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, cheias de problemas doutrinários. Há também igrejas como a de Corinto, cheia de problemas doutrinários, cheias de brigas e de mau testemunho. Mas como a igreja de Filipos? Glória a Deus por isso, porque a igreja de Filipos, uma igreja boa, uma igreja amorosa e que dá alegria a quem convive com ela. O que eu quero ver aqui nesse texto com os irmãos nessa noite é de pensar que nós estamos construindo a igreja. E que igreja é essa que nós queremos construir? Que tipo de igreja você quer? Construir para você e para a comunidade e para o mundo, para a sua família. Que tipo de igreja você quer construir? A gente vê aqui que Paulo, no capítulo 1, verso 3 e verso 4, Paulo está se lembrando da igreja. E Paulo, toda vez ao se lembrar da igreja, fazia Paulo dar graças. Toda vez que ele se lembrava, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo se lembrava da igreja e ele se lembrava e era motivo de dar glória a Deus, de agradecer a Deus. E eu fico pensando já nisso, né, de que é significativo que quando a gente se recorde de uma igreja, a gente tenha saudade dessa igreja, que a gente se lembre
não com dor no coração, mas Paulo não está se lembrando com tristeza dessa igreja. Paulo está se lembrando com alegria. Ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Ele se lembrava e agradecia a Deus. Há igrejas que com certeza fizeram Paulo chorar, como a dos Gálatas e a dos Coríntios, mas Filipos fazia Paulo se recordar da igreja e agradecer a Deus por essa igreja tão amorosa e tão carismática que era essa igreja de Filipos. Sempre orava por ela, ele está dizendo isso, ele sempre orava pela igreja. Aliás, uma função sacerdotal, né? Essa é uma função do pastor, é uma função pastoral. A função sacerdotal é interceder pela igreja, conforme a gente lê em Hebreus capítulo 13, verso 17, que diz que os líderes velam pela igreja. É um dos deveres, né? É uma função pastoral, que é essa função sacerdotal, de interceder pela igreja. Há igrejas que fazem pastores gemer, há igrejas que fazem membros das suas próprias igrejas gemerem e sofrerem. Filipos fazia Paulo se alegrar, e é isso que me faz pensar. Ele se recordava da igreja de Filipos com muita alegria, dando graças a Deus. Há igrejas em que as pessoas hoje passam e que, ao se recordar dessas igrejas, as pessoas gemem e as pessoas choram. Isso me faz pensar na religiosidade exacerbada que às vezes existe dentro de ambientes cristãos, que ao invés de aliviarem as cargas das pessoas, colocam cargas cada vez mais pesadas nas costas das pessoas. E às vezes a simples recordação que essas pessoas têm dessas igrejas fazem essas pessoas chorarem, fazem elas gemerem. Então, que tipo de igreja que nós queremos construir? Nós queremos construir uma igreja em que as pessoas, ao se recordar da igreja, ao se lembrar da igreja, tenham saudades, que essas pessoas se lembrem com gratidão, como Paulo está dizendo aqui, dando graças a Deus pela vida da igreja, ou nós queremos construir que as pessoas da igreja, por onde passaram, essas pessoas sintam profunda tristeza e profundo remorso na alma. Irmãos, nós não podemos dar a pílula. Nós sabemos que tem igrejas que fazem pessoas sofrerem, pastores, membros de igreja sofrerem, chorarem e gemerem. A igreja de Filipos nos ensina isso e Paulo nos ensina isso aqui. Ele se lembrava da igreja dando graças a Deus e orando pelos irmãos com alegria no coração. Eu, graças a Deus, eu tenho participado de uma igreja que tem me dado muita alegria no coração. Alegria de ver cada rosto que a gente tem tido prazer de conviver, da gente se lembrar e se recordar, ainda mais agora nesse tempo de isolamento, em que a gente ora pelos irmãos e a gente fica... Um pastor deve sempre amar a sua igreja, a igreja que ele pastoreia. O pastor da igreja deve sempre amar o seu rebanho. Mas, infelizmente, nós sabemos que há igrejas que, mesmo amadas, há igrejas que são turronas, difíceis, e há famílias, às vezes, que são donas de igreja, mas a gente não pode fazer assim. Nós temos que amar a igreja e dar graças a Deus pela vida da igreja. É isso que ele diz aqui. Fazendo sempre com alegria, diz ele, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, lembrar da igreja para ele trazer alegria no coração. E ele orava não com tristeza, não orava porque estava triste, orava com alegria. Que coisa maravilhosa, a gente se lembrar da igreja e orar pela igreja com alegria no coração. Da gente não ver a hora do culto começar, do dia de culto, de estar junto, da gente celebrar a vida em Jesus que nos foi dada. E o motivo que fazia Paulo se alegrar, quando ele se recordava dos irmãos de Filipos, o motivo está no versículo 5. Por que Paulo sentia essa alegria? O verso 5 ele diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por que Paulo se alegrava? Qual era o motivo? A cooperação da igreja no Evangelho. Não era uma igreja inativa, mas era uma igreja que cooperava
e cooperava de duas maneiras na obra de Deus. Cooperava dando um bom testemunho, capítulo 2 e o verso 15 da carta, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Era uma igreja que cooperava com o evangelho, dando bom testemunho. E ainda, além do bom testemunho, era uma igreja que era liberal financeiramente. No verso 15 e 16 do capítulo 4, Paulo nos diz assim: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Observaram? Era uma igreja que cooperava. Cooperava como? Cooperava dando bom testemunho. Cooperava financeiramente, perdão. E aqui é que está. Né? Como é que, o que nós queremos? Né? Que forma que nós podemos cooperar com a igreja? Não é só financeiramente. Financeiramente até é secundário. Mas o bom testemunho da igreja, na sociedade onde ela vive, onde ela está inserida, ela tem sido um agente terapêutico e transformador. Essa igreja tem sido motivo de bom testemunho perante a sociedade. Assim era a igreja de Filipos. Era uma igreja que cooperava, dando bom testemunho, uma igreja solidária, uma igreja liberal no sustento. E isso que Paulo está falando aqui não era de agora. Ele diz assim: desde o primeiro dia até agora. Ou seja, ou desde o início da conversão deles, ou do início da própria igreja, até agora. Ou seja, eram constantes, não eram crentes de altos e baixos, que é que um dia é crente e outro dia está precisando de visita pastoral. Não era assim, era uma igreja que era ativa e constantemente, desde o primeiro dia até agora, se mantinham constantes, sem altos e baixos. E no grego, a palavra cooperação, essa palavra é o grego koinonia, que significa o compartilhamento de fé de forma fraterna. Ou seja, não é um peso, é com alegria, é algo que se faz com alegria. É algo que se faz com contentamento, com prazer. Então não é um peso servir aos irmãos, servir à igreja. Isso era feito com alegria. Cooperavam desde o início e isso trazia alegria no coração de Paulo. Por quê? Porque era uma igreja ativa, uma igreja que cooperava, uma igreja sem altos e baixos, uma igreja que era constante e que compartilhavam a fé de forma fraterna, como a irmãos. E servir aos irmãos não é um peso, servir aos irmãos é uma alegria. Servir a igreja é uma alegria. Não é? E é assim que Paulo se sentia em relação à igreja de Filipos. Uma outra característica muito interessante da igreja de Filipos é isso que Paulo vai dizer no versículo de número 6. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Os irmãos observaram aqui o que está sendo dito? O que Paulo está dizendo aqui? Deus começou a boa obra. Ele diz, e Ele mesmo a aperfeiçoará. Ou seja, havia um processo de crescimento, de aperfeiçoamento na vida da igreja. Muitos crentes começam a carreira cristã, mas não se aperfeiçoam. Passam anos e vêm anos e sempre são os mesmos bebês espirituais. A mesma carência de sempre. Na verdade, tem um jargão que é usado pelos terapeutas, psicólogos, que eles falam que tem pessoas que são sanguessugas emocionais. Ou seja, que nunca cresce,
mas que está sempre carente de afago no ego. Não que não tenha que ter, mas eles sugam tudo, né? Eles só querem atenção para eles. Então, na igreja de Filipos, não, existia um processo de crescimento na vida dos crentes. Os crentes estavam em aperfeiçoamento constante. Isso é importante porque, como eu disse e repito, há muitos cristãos que iniciam a sua vida cristã, mas passam anos, 10 anos, 20 anos, não sei, mas continuam bebês espirituais. Continuam crianças espirituais. Continuam precisando de mingauzinho. Precisam ainda dos primeiros rudimentos. São cristãos que não crescem, que ficam no primeiro estágio da fé. Não crescem nunca. Uma igreja de bom testemunho e liberal, a gente vê aqui que ela é composta de crentes que estão em aperfeiçoamento. Que tipo de igreja nós estamos formando, nós estamos construindo? Uma igreja que, queira Deus, seja uma igreja que esteja em processo de aperfeiçoamento constante. Nós nunca podemos nos conformar com o que nós somos. Nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar como cristãos, como pai de família, como cidadão, como crentes, como servos de Deus. A gente tem que estar em processo de aperfeiçoamento constante da nossa vida. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele mesmo aperfeiçoará. Ou seja, ele começou, mas não parou. Ele está num processo de aperfeiçoamento na vida de cada um de nós. E isso trazia alegria no coração de Paulo, porque era uma igreja em que o Espírito estava agindo, que ele estava operando. Então, meus irmãos, eu vou dizer uma outra coisa para você. Uma igreja em que o Espírito Santo está agindo, não é a igreja em que as pessoas estão pegando bancos e carregando na cabeça e sapateando e pulando e dançando, ou então batendo palmas até criar calo na mão. Uma igreja em que o Espírito Santo está agindo, em que ele está operando, é uma igreja em que a vida dos crentes está sendo aperfeiçoada, em que a vida das pessoas estão sendo mudadas. Porque o que adianta? A pessoa vai para um frenesi espiritual, sai de lá, pulou, cantou, dançou a noite toda, mas saiu dali e acabou. A vida continua a mesma. Então, na igreja de Filipos nos ensina que Deus começou uma boa obra, mas ele está em processo de aperfeiçoamento na vida dos crentes. Nós precisamos crescer, amadurecer a nossa fé. Não podemos ficar nos rudimentos iniciais, naquilo que nós começamos lá no começo da nossa caminhada. Eu acho lindo esse versículo também, quando Paulo diz assim, no verso 7 ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de vocês. Você pensar com alegria, com gratidão. Ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos retenho no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes comigo. Eu achei essa frase tão bonita. Ele diz assim, porque eu vos retenho. E essa palavra reter, esse verbo aqui dá a ideia de prender. Ou seja, Paulo estava preso. Ele estava preso, mas ele prendera a igreja no seu coração. Que coisa bonita, não é? Ele estava preso, mas ele prendeu a igreja no coração. E por que isso? Porque era uma igreja solidária nas prisões de Paulo, no testemunho do Evangelho, que era o ministério do apóstolo. A igreja se solidarizara com ele, e ela se identificara com o ministério de Paulo, e ele prendera a igreja no seu coração. Ele não sentia afeto aqui por algum só, mas ele diz assim, por todos vós, pois todos sois participantes da graça comigo. Não, ele não sentia isso só por alguns, eram por todos.
reter no coração, guardar os irmãos no coração, tê-los em autoestima, em aviltada consideração. Era assim que Paulo tinha em relação aos filipenses. E o verso 8: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Tenho saudades. Que bonito. Que bonito. Feliz é o obreiro que pode se lembrar sem amargura da igreja que ele serve. Feliz são os membros da igreja que sentem saudades da igreja que ele congrega. Porque, como eu disse no início, e agora repito, há igrejas que só de nos lembrarmos dela, nos trazem profundo remorso e profunda tristeza no coração. Mas Paulo aqui não, ele está sentindo saudade dos irmãos. Glória a Deus. Sentindo saudade dos irmãos. Você está sentindo saudade dos seus irmãos? Nessa época de confinamento, você está sentindo saudade da sua igreja? Sentindo saudades da sua família cristã? Paulo sentia saudades da igreja. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude, que todos sintam saudades da igreja. Eu não quero acreditar que tenha irmãos que não tenham sentido saudade do culto. Eu fico me lembrando do salmista quando ele diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. E observe, que aquela saudade, aquela vontade de estar na congregação. E Paulo sentia saudade dos irmãos. Ele diz no verso de número 8: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Saudade. Que igreja maravilhosa. Que igreja maravilhosa, que testemunho maravilhoso. Sentir saudade da igreja, da comunidade de fé. Essa é a igreja de Filipos que nós vamos estar estudando. Que aqui, como os irmãos veem, numa carta de 4 capítulos. Não é uma igreja tão cheia de dons espirituais como a carismática Corinto. Mas era uma igreja amável, é a igreja modelo do Novo Testamento. Que Deus faça assim com a nossa vida. Que Deus faça assim na igreja Betel e nas igrejas por onde essa mensagem chegar. Que Deus faça assim na sua igreja. Que ao se lembrar da igreja você tenha saudade da igreja. Que seja uma igreja que esteja em processo de aperfeiçoamento, não de estagnação, em que o Espírito esteja levando os crentes a amadurecerem na sua fé. Uma igreja em que a gente retenha os irmãos no coração e os tenha em autoestima. E uma igreja que a gente tenha saudade de estar perto. Essa é a carta que Paulo direcionou aos irmãos de Filipos. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Semana que vem tem mais, mas eu quero convidar você, mais uma vez, meus irmãos, a você acessar as páginas da igreja, a seguir a igreja, nos ajude na divulgação e na propagação do Evangelho. Nosso objetivo aqui é pregar o Evangelho de forma simples e que Deus nos dê, mas é levar a mensagem do Evangelho. Então, tem as páginas do Facebook, tem a página do Instagram, tem a página também do YouTube, e essa mensagem e outras mensagens também que estão sendo gravadas, estão ficando lá. E eu espero que Deus use essas mensagens para o seu conforto, para o seu crescimento e para o seu aperfeiçoamento. Se Deus nos conceder a graça de atingir esse objetivo, nós já estamos mais do que satisfeitos,
porque esse é de fato o nosso grande objetivo. No demais, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus vos guarde, que Deus lhes dê uma noite de paz e uma noite de tranquilidade. Que Deus, na sua eterna misericórdia, os abençoe. Que Deus, no seu amor glorioso, vos guarde. Que todos vocês estejam guardados debaixo da potente mão do nosso Criador. Senhor Jesus, abençoe os meus irmãos, abençoe os meus amigos, abençoe os amigos que estão cessando e assistindo, abençoe a vida de cada um e as suas famílias. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia da vida de cada um deles e que o Senhor os guarde e os abençoe. Pai amado, lhes dê uma noite de paz, lhes dê uma noite de bênçãos, que o Senhor os dê vitória. Senhor nosso Deus, cuide da igreja e abençoe cada um do teu povo. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua igreja e com ela permaneça agora e para todos sempre. Deus os abençoe, tenham todos uma boa noite, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e eu vos amo em Cristo Jesus. A igreja e os amigos, nós os amamos em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos. Boa noite para vocês, viu? Fiquem na paz.